Caitlin Markham foi vista pela última vez em agosto de 2011. Na noite de 13 de agosto, um amigo notou que ela não estava com seu habitual estado de espírito alegre enquanto trabalhava em seu laptop. Ela estava muito reservada, e pode até ter parecido que algo a estava incomodando, mas não temos certeza. Caitlin foi vista pela última vez com seu noivo pouco antes das 23 horas naquele dia. Porém, na manhã seguinte, ela sumiu. Seu noivo a reportou como desaparecida, mas o caso esfriou rapidamente. Seus restos mortais foram encontrados 2 anos depois, e o estado do seu corpo era confuso. A cena do crime não fazia sentido. E pior ainda, a polícia estava sem pistas de quem poderia ser o responsável, até que descobriram uma pista chocante na investigação. Caitlin Markham foi descrita como muito enérgica, animada e talvez um pouco estranha, mas de uma forma positiva. Frequentemente, em casos assim, as famílias tendem a contar a mesma história, afirmando que seus entes queridos iluminavam o caminho e amavam a todos. Mas no caso de Caitlin, isso parece ter sido realmente verdade. Ela era uma jovem excêntrica que não temia ser autêntica. Caitlin morava com sua família e noivo em Fairfield, Ohio. Fairfield é uma cidade popular a apenas 25 milhas de Cincinnati. Com uma população de aproximadamente 42 mil habitantes, não é uma cidade pequena, tampouco muito grande. Composta principalmente por subúrbios e jovens famílias, parece ser um ótimo lugar para se viver. Vi relatórios mistos sobre a segurança em Fairfield. Algumas fontes afirmam que é incrivelmente perigoso e que as taxas de criminalidade são notavelmente altas, embora outros relatórios digam que o crime não é realmente maior aqui do que em qualquer outro lugar do país. Não tenho certeza do que pensar sobre isso, mas se você quer a minha opinião pessoal, parece um ótimo lugar para estar. Há muita coisa para fazer em Fairfield. Há inúmeras atrações para jovens famílias, incluindo diversos parques e excelentes restaurantes para explorar. O único problema real com Fairfield é que as viagens são longas, com o tempo médio de deslocamento para o trabalho sendo até 88% maior do que em outras partes do estado. Caitlin estudava arte na faculdade, o que parecia ser o caminho de carreira ideal para ela. Não se sabe há quanto tempo ela namorava seu noivo, John Carter, mas aparentavam estar juntos há um bom tempo. Não sei se eles se conheceram na faculdade ou estavam juntos há muito mais tempo. Mas independentemente disso, eram inseparáveis e estavam claramente apaixonados um pelo outro. Caitlin morava em um condomínio em Fairfield, onde seu noivo costumava ficar. Ela não planejava morar aqui por muito tempo, pois Caitlin e John tinham planos de se mudar para o Colorado no outono de 2011. Mas infelizmente, esses planos nunca seriam realizados. Isso não é porque os dois de repente decidiram não deixar Fairfield, mas sim porque Caitlin se envolveria em um crime assustador do qual ela não sobreviveria. Era 13 de agosto de 2011. Era um dia comum para Caitlin e John. Eles passaram a maior parte da noite no condomínio de Caitlin em Fairfield. Caitlin estava ocupada com os trabalhos da escola, tentando organizar tudo antes que perdesse os prazos. Naquela noite, um amigo do casal passava um tempo com eles no apartamento. Naquela noite, o amigo decidiu ir a uma festa próxima, a apenas alguns quilômetros de distância. Caitlin e John decidiram ficar em casa, e o amigo saiu por volta das 22h45 daquela noite, se despedindo dos dois pela última vez, sem que eles soubessem. Quando o amigo saiu de casa, ele notou que Caitlin não estava agindo como de costume. Enquanto normalmente ela sorria de orelha a orelha, fazendo piadas e sendo geralmente uma pessoa agradável para se estar por perto, aquela noite foi muito diferente. O amigo disse que Caitlin parecia reservada e distante. Ele disse que ela ficou no sofá todo o tempo que ele esteve lá, e isso parece ter sido por várias horas. Ela permaneceu sentada, trabalhando em seu laptop sem se mover ou levantar por todo o tempo. Quando o amigo saiu naquela noite, lembrou-se que apenas Caitlin e John restaram no condomínio. John decidiu sair do condomínio logo depois, saindo por volta das 11 da noite. Ele foi a uma festa em Hamilton, voltou para casa por volta das 2 da manhã e passou o resto da noite lá. Ele acordou por volta das 2h30 da tarde. No dia seguinte, chegou ao trabalho na Papa John's por volta das 5 da tarde, saindo 2 horas depois, por volta das 7. Embora essa fosse uma agenda bastante normal para John, havia um grande problema. Ele não conseguia encontrar nem contatar sua futura esposa em lugar algum. John afirma que não conseguiu contatar Caitlin desde que saiu do condomínio dela na noite passada.
Ele ligou para o 911 logo após chegar para o seu turno no Papa John's, contando ao despachante tudo o que sabia. Ele explicou que não queria denunciá-la como desaparecida tão cedo, mas estava ficando preocupado por não conseguir encontrá-la. Horas depois, Caitlin faltou ao trabalho na David's Bridal e os investigadores perceberam que algo estava muito errado. Eles coletaram todas as informações possíveis de John, mas como ele tinha dormido a maior parte do dia, ele não foi muito útil. Amigos e familiares foram entrevistados, mas ninguém sabia onde Caitlin poderia ter ido. Mas uma coisa era certa: para onde quer que ela tenha ido, ela não foi voluntariamente, porque deixou para trás sua bolsa, chaves e seu cachorro. Intrigantemente, seu celular sumiu, mas parece ter sido desligado. A polícia diz que voluntários começaram a procurar por Caitlin quase imediatamente. Sua família rapidamente imprimiu e distribuiu panfletos de pessoa desaparecida por Fairfield e cidades próximas. Pelo que a polícia pôde apurar, ninguém viu Caitlin desde a noite de 13 de agosto, o que significa que John, seu noivo, foi a última pessoa a vê-la viva. Após chegar a essa conclusão, John foi chamado para um teste de polígrafo, e os resultados foram interessantes. A polícia iniciou imediatamente os trabalhos para tentar localizar Caitlin. John Carter, noivo de Caitlin, foi um dos primeiros trazidos para interrogatório. Após determinar que John foi o último a ver Caitlin viva, eles tinham perguntas a fazer. Infelizmente, John tinha poucas respostas. Eles fizeram todas as perguntas óbvias para John: onde ele a viu pela última vez, o que ela vestia e se algo parecia errado. John parecia responder tudo com honestidade, mas então as perguntas se tornaram mais específicas. Os detetives indagaram John sobre o desaparecimento de Caitlin. John negou saber, mas o operador do polígrafo acusou-o de mentir. Quando questionado sobre seu envolvimento no desaparecimento dela, ele negou. Isso também era uma mentira. A polícia logo notou que John também tinha vários arranhões no pescoço. Quando questionado sobre a origem dos arranhões, ele afirmou serem de uma navalha, mas os investigadores duvidaram dessa versão. Quando a polícia conversou com um amigo de John, o amigo disse que não notou os arranhões até o dia seguinte ao desaparecimento de Caitlin. Nas semanas e meses seguintes, John foi chamado para conversar com a polícia pelo menos 3 vezes, sendo submetido a um polígrafo em cada sessão. Embora essas máquinas não sejam totalmente confiáveis, elas podem fornecer informações úteis aos investigadores. E foi exatamente o que fizeram neste caso. A polícia diz que em todas as 3 sessões, John foi pego contando mentiras sobre onde ele estava na noite em que Caitlin desapareceu. Embora sem provas, os investigadores sabiam que algo estava errado e estavam determinados a provar isso. Contudo, falar era bem mais simples que realizar. Foi quando os investigadores descobriram 2 testemunhas-chave que ajudariam a estourar o caso. Descobriu-se que 2 adolescentes de apenas 15 anos passavam pela casa de John na noite em que Caitlin desapareceu. Os adolescentes saíram escondidos de casa à noite para ir a uma festa que ocorria a alguns quilômetros dali. Enquanto esperavam por outro amigo para buscá-los, eles notaram 2 carros chegando à casa da mãe de John. Um dos carros era um Ford Focus vermelho e o outro um sedã escuro com motorista masculino. O homem no Ford Focus entrou na garagem, depois abriu a garagem da casa. Ele vasculhou o interior por uns minutos antes de retornar ao carro. Não está claro se ele removeu algo da garagem ou se apenas olhou ao redor e saiu. A polícia confirmou que John tinha um Ford Focus vermelho registrado em seu nome e presumiram que ele foi o motorista naquela noite. O homem no outro veículo não foi imediatamente identificado. Os adolescentes afirmam que os homens vieram da direção da casa de Caitlin quando chegaram. Quando eles saíram, voltaram na mesma direção. Segundo os depoimentos de John à polícia, tudo isso ocorreu pouco depois das 2 da madrugada, mas ele alegou que já estava na cama nesse horário após ter ido a uma festa. Desse ponto em diante, tudo piorou para John. Após o desaparecimento de Caitlin, uma de suas amigas teve um encontro intrigante com John, o qual ela estava ansiosa para relatar à polícia durante a conversa com os detetives. Neste ponto, Caitlin estava desaparecida há pouco mais de 48 horas, pelo que eu posso dizer. Mas a amiga explicou que quando ela conversou com John sobre o desaparecimento de Caitlin, ela notou que ele continuava falando sobre ela no passado. Para qualquer investigador, isso sempre é um grande sinal de alerta. Se isso não é um sinal claro de culpa ou conhecimento de um crime, então nada mais é. Para completar, quando a polícia pediu mais detalhes sobre John e seu relacionamento com Caitlin, o amigo explicou que John sempre pareceu muito possessivo em relação a ela.
Embora seja natural alguém ter uma quantidade saudável de ciúmes quando se trata de seu parceiro ou cônjuge, o amigo diz que o ciúme de John chegava ao ponto de ser agressivo. Ela conta que Caitlyn se queixava da insegurança de John, que ficava chateado se ela apenas falasse com alguém do sexo oposto. Tudo isso se tornou muito preocupante para os detetives quando o amigo revelou que Caitlyn considerava terminar o noivado. Caitlyn havia confidenciado ao seu amigo que estava muito infeliz com o estilo de vida de John e não conseguia mais apoiar suas decisões. Ele supostamente tinha um vício e consumia conteúdo adulto online, o que deixava Caitlyn desconfortável. Pior ainda, John pressionava-a repetidamente para fazer coisas no quarto que ela simplesmente não estava interessada, e ela estava cansada de satisfazer suas estranhas fantasias. Como mencionei, o casal planejava se mudar para o Colorado em alguns meses. Bem, parece que John era o principal que queria se mudar para o Colorado, e Caitlyn não parece ter concordado completamente com esse plano. Em entrevista, John disse que nunca quis que Caitlyn se sentisse forçada a se mudar, o que é uma escolha de palavras estranha. Na minha opinião, isso prova que John provavelmente sabia que estava sendo um pouco insistente, mas outros podem discordar. Tendo sido um idiota inconsiderado no passado, aprendi a identificar bem pessoas assim, e John se encaixa perfeitamente nesse perfil. No final, os dois adiaram repetidamente seus planos de mudança, reforçando a ideia de que Caitlyn não queria ir. Embora não se possa confirmar a veracidade total dos fatos, é o que as evidências e depoimentos de testemunhas parecem indicar. Após vários meses, a polícia segue sem pistas na busca por Caitlyn. Eles encontraram vários becos sem saída. Apesar de evidências sugerirem o envolvimento de John, não havia informações suficientes para provar ou acusá-lo de algo. Mas foi quando tudo se tornou dramático. Um que ninguém esperava, e certamente não um que alguém esperava. Era a primavera de 2013. As flores estavam em plena floração e o clima estava perfeito. Mas para a família Markham, perfeito estava longe do que eles estavam sentindo. A filha deles estava desaparecida há quase 2 anos, e eles passaram todo esse tempo procurando por ela desesperadamente em busca de respostas. Um casal explorava uma floresta em Cedar Grove, Indiana, procurando por sucata ou outros itens de valor que pudessem ter sido abandonados no local. Mal sabiam eles que seu hobby logo levaria a uma grande descoberta na investigação do paradeiro de Caitlyn. Ao vasculhar a área com detectores de metais, encontraram uma pedra de aparência estranha, diferente de tudo que já viram. Mas logo notaram que aquilo não era uma pedra. Era uma mandíbula humana. A polícia foi chamada imediatamente para o local do crime. Pesquisadores isolaram a área e iniciaram uma investigação sobre os restos mortais. Logo, a descoberta foi relacionada ao desaparecimento de Caitlyn, e os investigadores tiveram que fazer a temida ligação para os pais dela nessa situação. Neste caso, isso apenas reabriu as feridas da família, pois os oficiais não tinham informações relevantes para compartilhar com eles. Não havia lado positivo, pois eles não tinham pistas, provas ou praticamente nenhuma evidência. O exame dos ossos pelo legista agravou a situação. Os ossos haviam sido deixados ao tempo por tanto tempo que não havia como dizer o que aconteceu com a vítima ou quem os colocou lá. Não havia como dizer como Caitlyn havia perdido a vida, mas havia um detalhe em particular que era bastante estranho. O investigador suspeitava que Caitlyn não havia sido enterrada nessa floresta durante todo o período, embora eu desconheça como o legista chegou a essa conclusão. Segundo o exame detalhado, Caitlyn foi enterrada por um tempo, desenterrada e movida para um novo local. Onde poderia ter sido essa localização original? Ninguém sabe ao certo. Porém, alguns especulam que pode ter sido apenas uma localização alternativa na mesma área de floresta, mas isso é só um palpite. A única observação sobre os restos mortais é que havia evidências sugerindo que Caitlyn sofreu ferimentos no pulso próximo ao momento de sua morte. Mas o legista também não pôde ter certeza disso. O legista observou 3 a 4 feridas no pulso da vítima, mas a causa das lesões nunca foi determinada. Relatórios online sugerem que podem ter sido causados por algum tipo de lâmina, mas isso não é conhecido com certeza. Mas aqui está o verdadeiro golpe. Logo após a descoberta desses restos, o caso esfriou novamente. Até 2015, o pai de Caitlyn insistiu para a polícia continuar investigando. E a polícia local, após muita resistência, enfim concordou. Novos investigadores foram trazidos para reanalisar o caso. Embora admitam que tinham um suspeito, ainda não tinham provas suficientes para perseguir legalmente alguém.
Suspeitos foram interrogados, mas liberados sem acusações. Seriam mais 8 anos até que a polícia fizesse mais progressos no caso. Mas finalmente, em março de 2023, uma prisão foi realizada. Em março de 2023, a polícia anunciou a detenção de mais um suspeito no desaparecimento de Caitlyn. Naquele instante, sentiam-se confiantes em garantir uma condenação. Tenho certeza de que a maioria de vocês já esperava esse resultado, mas o novo suspeito não era ninguém menos que John Carter, o noivo de Caitlyn. Durante o exame dos restos mortais de Caitlyn pelo legista, os investigadores descobriram que ela havia sido envolvida em uma folha de plástico e uma barreira de ervas daninhas do jardim. Sabe, aquele tecido preto usado em canteiros de flores para evitar o surgimento de ervas daninhas. Felizmente, a polícia conseguiu um mandado de busca para o galpão da mãe de John. No galpão, encontraram um tecido de jardinagem idêntico ao que foi achado ao redor dos restos mortais de Caitlyn. A polícia também encontrou uma lista de outros itens que acreditam estar ligados ao crime, mas ela nunca foi divulgada para proteger a investigação. Durante a busca, a polícia também descobriu várias outras peças-chave de evidência e inconsistências no álibi de John, bem como discrepâncias nas histórias que ele contou aos oficiais sobre a noite em que Caitlyn desapareceu. Os registros de celular de John e Caitlyn revelam que ambos os aparelhos foram desligados por volta da meia-noite de 13 de agosto, quando Caitlyn desapareceu. John alegou que estava em uma festa neste momento, mas a polícia achou suspeito que ambos os telefones foram desligados exatamente no mesmo momento naquela noite. Para piorar a estranheza, John negou ter enviado mensagens para Caitlyn na noite de seu desaparecimento. Contudo, os registros telefônicos comprovam que era mentira. Ele enviou dezenas de mensagens para ela até por volta das 23h36, quando as mensagens pararam abruptamente e seus telefones foram desligados minutos depois. Quando a polícia pediu para olhar o telefone de John, as mensagens entre ele e Caitlyn daquela noite específica estavam misteriosamente ausentes. Todas as outras mensagens que eles haviam compartilhado ainda estavam lá, mas as mensagens daquela noite específica haviam sumido. A polícia queria verificar também o telefone de Caitlyn, mas ele nunca foi localizado. Acreditava-se que ele foi deixado no carro dela na noite de seu desaparecimento, mas isso nunca foi confirmado e, anos depois, o telefone dela ainda não foi encontrado. Quando questionado sobre as mensagens, John alegou inicialmente não tê-las enviado para Caitlyn naquela noite. Mas quando os investigadores revelaram ter registros telefônicos provando o contrário, ele alegou ter apagado as mensagens acidentalmente. Ele alegou que apagou as mensagens para abrir espaço para novas, pois estava sendo inundado com textos de amigos no dia em que Caitlyn foi dada como desaparecida. O homem não conseguia manter a coerência de sua história. Mas tudo isso leva a uma revelação final que ocorreu após a emissão do mandado de busca na casa da mãe de John. Dentro, encontraram um caderno, uma espécie de diário, que incluía algumas anotações de John. O caderno continha divagações e escritos diversos, mas uma página específica atraiu a atenção dos investigadores. Os pesquisadores dizem que a entrada parece ter sido uma conversa entre John e o que eles chamam de um tipo de demônio. A nota diz o seguinte: no fundo, eu a amo. Você deveria matá-la. Mas eu a amo. Ela deve morrer. Eu não posso matá-la. Sim, você pode. Não. Sim. Como você me convence a fazer todas essas coisas? Eu sou simplesmente bom nisso. Mas você é mau, eu sei. Como eu te mato? Você não pode. Você está certo. Sobre o quê? Nada. Isso foi seguido por uma única frase que dizia: "Eu cortei seus pulsos com a chave do seu coração." Para mim, essa última frase parece uma confissão, especialmente considerando os ferimentos encontrados nos pulsos da Caitlyn. Não é preciso dizer, o futuro não está parecendo ótimo para John Carter. John foi preso e mantido sob fiança de $1 milhão. De alguma forma, ele conseguiu fazer esse pagamento e atualmente é um homem livre. O julgamento está marcado para 2024. E os investigadores acreditam que ele será considerado culpado. John nunca comentou sobre o possível significado dessa nota. Então ele é mentalmente doente? Ele realmente acredita que estava falando com um demônio? Nós simplesmente não sabemos no momento. No entanto, tudo isso será respondido no julgamento, mas como está, o caso ainda está tecnicamente sem solução, mas eu não imagino que permanecerá assim por muito tempo. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Para ver mais documentários de crimes reais como este, clique no botão de curtir e se inscreva.
Se você gostaria de ajudar a apoiar o canal, a melhor maneira de fazer isso é simplesmente deixando um comentário abaixo. Qualquer comentário serve. Isso ajuda muito o canal, mais do que você imagina. Para ajudar financeiramente, clique no botão azul de associação abaixo ou compre uma caneca de histórias de crimes reais em tyknots.com. Mas enfim, sou Ty Knots e te vejo no próximo vídeo. Obrigado.